Anteriormente, em Entre a Lei e o Desejo, Beatriz e Vicente escaparam da sala dos servidores com um alarme soando. Fugiram por uma porta de serviço, mas a perseguição do arquiteto está mais próxima do que nunca. A tensão é insuportável. Fique agora com o capítulo 39, Labirinto de Sombras. Vídeos novos todos os dias às 19h45. Vamos começar. A porta de serviço rangeu com um protesto metálico ao se fechar atrás de Beatriz e Vicente, o som momentaneamente engolido pelo alarido estridente que explodia da sala dos servidores. O ar instantaneamente se tornou rarefeito, pesado com o cheiro de poeira antiga, óleo rançoso e o pavor palpável de um animal encurralado. Encontraram-se em um corredor estreito, quase um túnel de manutenção, onde a única iluminação vinha de lâmpadas de emergência intermitentes que lançavam clarões fantasmagóricos sobre canos retorcidos e uma teia caótica de fiação, pendurada como cipós sinistros. Rápido! Eles virão como cães de caça. A voz de Beatriz era um chicote no ar viciado, e ela agarrou o braço de Vicente, impelindo-o para a escuridão incerta. O corpo dele ainda tremia, resquício da tortura e do choque da traição de Correia. Ecos de botas pesadas e gritos furiosos já reverberavam do outro lado da porta recém-fechada. Os homens do arquiteto não eram amadores. O tempo deles era contado em segundos. O corredor se desdobrou em um labirinto sufocante. Portas idênticas, sem qualquer identificação, surgiam como falsas promessas de escape. A cada curva, o coração de Beatriz saltava com a possibilidade de dar de cara com um beco sem saída, ou pior, com os canos das armas inimigas. O som da perseguição ora se aproximava, fazendo seus músculos retesarem, ora se afastava, oferecendo um alívio traiçoeiro e fugaz. Por aqui, acho, arriscou Vicente, a respiração áspera, apontando para uma passagem ainda mais escura, quase uma fenda na parede à direita. Lembro-me de projetos antigos. Instalações como esta sempre têm rotas de fuga camufladas para os níveis de serviço. Não são para qualquer um. Sua familiaridade com os bastidores fétidos do poder, embora adquirida em circunstâncias desprezíveis, era agora a bússola frágil que guiava seus passos desesperados. A passagem escolhida por Vicente os conduziu a uma pesada porta corta-fogo. Com um rangido agourento ela cedeu, revelando uma escadaria de metal enferrujado que mergulhava em espiral para uma escuridão ainda mais densa. O ar ficou mais frio, e um cheiro de concreto úmido e mofo invadiu suas narinas. Níveis inferiores. Garagens ou docas de carga, talvez. Vicente ofegou, o esforço da descida castigando seu corpo debilitado. Beatriz o seguia de perto, a bereta fria e firme em sua mão, cada nervo à flor da pele. O silêncio entre os lances de escada era quase tão ensurdecedor quanto o alarme anterior, amplificando o som de seus próprios corações trovejando contra as costelas. Imaginou as sombras se contorcendo, homens surgindo da escuridão a qualquer momento. A espiral terminou abruptamente diante de outra porta, esta com um pequeno visor de acrílico leitoso, vibrando com uma luz difusa vinda do outro lado. Beatriz conteve a respiração, aproximando-se com a cautela de uma felina. Através do acrílico, conseguiu distinguir o brilho metálico de veículos. A garagem. Uma chance. Antes que pudesse formular um plano, a maçaneta da porta girou com um clique suave. Beatriz recuou instintivamente, erguendo a arma, enquanto Vicente se encolhia atrás dela. A porta se abriu, não com a violência esperada, mas com hesitação. Um jovem técnico, o uniforme amarrotado e o rosto pálido como cera, surgiu no vão, uma prancheta escorregando de seus dedos trêmulos ao encará-los. Seus olhos se arregalaram, a boca se abrindo em um ó silencioso de puro terror. Ele inspirou, pronto para dar o alarme que selaria o destino deles. Num piscar de olhos, Beatriz saltou. O cano da bereta pressionou a têmpora do rapaz antes que qualquer som pudesse escapar, a outra mão cobrindo-lhe a boca com uma força implacável. Um pio e seus problemas se multiplicarão. Ela sibilou, a voz baixa e letal.
os olhos faiscando com uma intensidade que não admitia contestação. Só queremos uma saída. Colabore. E talvez você veja o amanhecer. O técnico, os olhos esbugalhados fixos na arma e depois no rosto impassível de Beatriz, começou a tremer violentamente, mas assentiu de forma quase imperceptível. Mantendo a arma pressionada contra o técnico, Beatriz o empurrou para dentro da garagem, usando-o como um escudo humano improvisado. Vicente a seguiu, fechando a porta atrás deles. Mas a visão que se descortinou na vasta e sombria garagem fez seu estômago revirar. Não era uma saída, era o centro de uma teia. Entre as fileiras de carros de luxo e furgões pretos sem identificação, vultos se moviam com precisão militar, bloqueando todas as rotas de fuga possíveis. Faróis se acenderam de repente, cegando-os, e o som metálico e inconfundível de múltiplas armas sendo engatilhadas ecoou pelo concreto. O arquiteto não estava apenas um passo à frente. Ele os havia conduzido exatamente para onde queria. Garagem se revela uma armadilha mortal. Beatriz e Vicente, guiados para o centro da teia do arquiteto, estão cercados por homens armados e sem saída aparente. Como escaparão desta emboscada perfeitamente orquestrada? A cada segundo, o cerco se fecha. Não perca o próximo capítulo eletrizante.